Oi, gente, boa noite para você que acompanha sempre as entrevistas aqui do nosso Caminhos Literários no nosso Instagram, né? Sejam bem-vindos mais uma vez, mas que prazer estar de volta com vocês aqui pelo Instagram da editora Caminhos Literários. Sejam bem-vindos. Eu vou falar rapidinho, sei que muita gente já conhece, sei que muita gente está acompanhando as lives, que são muito legais e é aquele papo gostoso falando sobre literatura, né? Com vários autores, autoras. Então, falar um pouquinho aqui da livraria, da editora Caminhos Literários, né? Olha, já estou pensando bem na frente. Daqui a pouco tem uma livraria, daqui a pouco tem várias coisas da Caminhos Literários aí que está trazendo algo novo, algo de muito especial. E é uma felicidade, né, para nós da editora contribuir com a cultura do nosso país, valorizando e cultivando o prazer da leitura, estimulando novos talentos, prestigiando os talentos que já são consagrados, né, no nosso país. Nosso trabalho está sendo incansável. Nossa missão vai além da edição, né, da edição e publicação de livros. Acreditamos no poder da escrita, na sua essência, na sua capacidade de transformação, de evolução, de memória e também de arte, né? Direcionamos esforços, nos aprimorando constantemente. Constantemente, mas sempre, sempre, sempre. Essa é a nossa missão, abrir novos caminhos, abrir caminhos. Semear a estrada, pavimentar as conquistas, conectar sonhos para inspirar novas realidades. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas entrando aí, sejam bem-vindos. E nesse intuito, a Caminhos Literários, entre outras ações, né, vem promovendo encontros, ora com novos autores selecionados que farão parte aqui da nossa casa, ora com nomes consagrados da atualidade, aproximando o leitor do autor, a obra do seu apreciador, né? Todos os nossos encontros estão sendo gravados, viu? Eles ficarão disponíveis em nosso site e também aqui no Instagram, alguns minutos após a nossa conversa, o nosso bate-papo. E aproveitamos para convidar você para nos acompanhar nessa estrada literária. É uma honra, é um prazer. Clica aí no botão seguir, tem um coraçãozinho que você também pode estar clicando aí. Manda essa live para os seus amigos também. Assim você não perde também nenhuma novidade, nem os seus amigos também, né? E nenhum encontro, lançamento ou evento. Eu sou o Iljan Dutra, estou ao vivo aqui direto da capital pernambucana, hoje com a temperatura de 28 graus exatamente nesse momento aqui. Falo de Recife, capital de Pernambuco, e é sempre uma honra para mim. Essa eu acho que é a terceira live que eu estou participando. É responsável, né? Sempre uma honra ser responsável. A responsabilidade é muito grande para receber tamanha figura, tamanha representatividade da literatura em nosso país. Ele já está aqui, eu vou fazer o convite. Nós vamos hoje falar com Julian Fuchs. Que honra, que privilégio, e eu vou convidá-lo aqui. Deixa eu ver, que pedidos para participar ainda não, mas eu vou encontrar aqui. Deixa eu só ver aqui, gente, que eu vou... Pronto. Eu não sei se ele recebeu o convite aí. Vamos provar. Vamos lá. Pronto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo. É um prazer, é uma honra enorme, como eu falei, né? Estar recebendo você nessa nossa live. Então eu vou dar início, contar um pouquinho da sua história e depois você mesmo, a gente vai destrinchando isso durante a live. Depois eu conto um pouco da sua. Não, É tá verdade. certo. Você está onde nesse momento? Eu estou na minha casa em São Paulo. Em São Paulo, né? Uhum. Tá ótimo. Então estamos aqui a alguns, digamos, mais ou menos em 5.000 quilômetros de distância, né? Pois é, Recife, eu não sabia que era com Recife que eu conversaria. E Ótimo, adoro essa conversa já sempre. esteve aqui em Recife? Já visitou Recife? Já muitas vezes, algumas por razões mais familiares e outras por razões literárias, e é sempre uma baita satisfação estar aí. Eu adoro Recife. Ah, que bacana.
Julian Fuchs, romancista, né, contista, crítico literário, filho de argentinos refugiados no Brasil. Julian Fuchs cresceu na cidade aí de São Paulo, que é exatamente de onde ele está falando, né? Em 2000, ingressou no curso de jornalismo da Universidade de São Paulo, a USP. Logo iniciou os primeiros passos como resenhista e repórter de literatura em diversos órgãos de imprensa, como o jornal Folha de São Paulo e as revistas Cult e Entre Livros. Eu acho que a gente fazendo essa narrativa no início, acho que você fica lembrando, né? Recordando o É, início de tudo. é. Olhar assim meio saudosista às vezes, né? Então, estreou como autor em 2004, né? Com o volume de contos Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu. Em 2009 recebeu o título de mestre em teoria literária da USP, na USP por sua dissertação sobre o romancista argentino Juan José Saer, né? Naquele mesmo ano iniciou o curso de especialização em estética e arte na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Foi em 2010 que participou da antologia Primos, Histórias da Herança Árabe Judaica, organizada pelas romancistas Adriana Harmony e Tatiana Salem Levi. Recebe indicações para o Prêmio Jabuti, Portugal Telecom, pelos livros Histórias de Literatura e Cegueira, de 2007, e Procura do Romance, de 2011. Como é que você se sente com esse currículo todo aí, hein? Que história bonita, bacana. Olha, antecipadamente eu já vou dizer, quando na equipe da editora Caminhos Literários me falou que eu estaria entrevistando você, eu vou dizer, meu Deus, que honra, hein? Que honra ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Agora eu vou deixar você dar uma boa noite para quem está nos assistindo agora. Bom, boa noite. Se tem alguém aí, boa noite. Prazer mesmo. Eu gostei da proposta inicial que a Caminhos fez, que era de uma conversa descontraída, leve, etc., porque às Uhum. vezes esses encontros têm uma severidade, uma disposição à profundidade, etc., que, de modo geral, é o lugar onde eu me sinto mais confortável, mas de vez em quando a gente gosta de quebrar isso com outro tipo de papo, e a ideia de conversa amena, conversa mais próxima, conversa de bar, me agradou. Mas então é isso. Boa noite a todos aí e aqui estamos para papear. Bom, isso aí. Bom, tava as obras publicadas, né? Começou lá em 2004, Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu, né? Ganhador do prêmio Nascente da USP, né? Aí foi 2007, Histórias de Literatura e Cegueira, né? Na lista do prêmio Jabuti, do prêmio Portugal Telecom. E aí eu vou na ordem cronológica aqui. 2012, Procura do Romance, né? Que foi lançado pela Record, finalista do prêmio Jabuti, do prêmio Portugal Telecom e do prêmio São Paulo de Literatura. 2015, A Resistência, pela Companhia das Letras, ganhador do prêmio Jabuti, prêmio literário José Saramago e finalista do prêmio Oceanos. 2009 veio A Ocupação, né, pela Companhia das Letras, e agora 2022, Lembremos do Futuro, Crônicas do Tempo, da Morte, do Tempo, lançado aí pela Companhia das Letras. São vários livros e eu já vou começar a fazer uma pergunta. Você falou uma conversa, um bate-papo descontraído, só está faltando aqui o cafezinho, a gente está um pouquinho distante, mas é exatamente isso, a ideia do bate-papo é esse, a gente está tomando um café, comendo um croissant, e batendo esse papo legal, para que muita gente, eu tenho certeza que muita gente conhece você, né? Muitas pessoas, tem outras pessoas que estão vindo de outros Instagrams também, que estão, e nesse momento estão tendo a oportunidade de conhecer. Mas eu vou começar a fazer a pergunta seguinte: você possui uma evidente influência da literatura argentina em suas obras, né? Com referências explícitas a nomes como o contista Jorge Luiz Borges e o romancista Juan José Saer, né? Com esses autores, você problematiza em seus escritos os limites entre a ficção, entre a realidade, incorporando fatos e elementos biográficos, dando-lhes configuração literária. E a gente quer começar com a primeira pergunta justamente sobre um livro, Histórias de Literatura e Cegueira. Esse livro se baseia principalmente na biografia de 3 autores, né? Além de Borges, o poeta João Cabral de Mello, o romancista irlandês James Joyce, e você faz uma análise crítica de obras desses autores abordados. Como aqui a gente pode classificar, né, esse livro?
né? E eu ainda faço mais a pergunta. Você poderia falar um pouco sobre qual reflexão você quis despertar nesse romance? Qual o quê? Desculpa, qual? Qual a reflexão, né? Qual a Reflexão. reflexão que você quis É, despertar nesse romance aí? eu era, acho que muito movido por um ímpeto pessoal de escrever, né? Sim. Queria me aproximar, você mencionou a relação com autores argentinos, eu queria me aproximar da Argentina de alguma maneira, sendo filho de argentinos, tendo a família lá, e a literatura foi uma das formas de me aproximar, né? Fui chegando perto, lendo autores argentinos, frequentando ali a cidade de Buenos Aires, sobretudo nas suas bibliotecas, nas suas livrarias, nos seus sebos. Tinha muito interesse por algo ali. A cidade me parecia muito Uhum. literária. Era a cidade em que, para mim, acontecia a literatura, né? Quando eu me enfiava ali por alguma razão no apartamento dos meus avós já mortos, algo de literário parecia acontecer. E foi pela relação com o Borges que eu cheguei na ideia dos escritores cegos, né? Aquilo que me intrigava muito, o fato de um cego como Borges, que passou 30 anos sem poder ver, ter Uhum. escrito, mesmo nesse tempo, uma obra profundamente luminosa, né? Então, algo que me espantava em algum grau, não sei por quê. Acho que justamente porque, para mim, escrever era muito difícil. Eu tinha uma dificuldade de lidar com aquela missão que eu tinha estabelecido para mim mesmo, e me deparava ali com um sujeito muito prolífico naquilo que, à primeira vista, equivocadamente talvez, me parecia uma circunstância difícil para a produção literária. Uhum. E depois fui me deparar também com uma foto do João Cabral. O João Cabral tem uma cegueira muito contrária à do Borges, Uhum. porque ele escreve, ao ficar cego ele deixa de escrever, né? Ele Uhum. perde a vista e não vê mais sentido na produção de poesia. E é uma reação quase antitética em relação ao que foi para o Borges a cegueira. E eu não queria criar essa antítese e só, então fui atrás de outros escritores que tivessem ficado cegos e eu estava fazendo com isso o meu trabalho de Uhum. conclusão de curso em jornalismo e um livro, né? As duas Uhum. coisas simultaneamente, que eram a mesma coisa. Foi uma forma de eu questionar os meus próprios fantasmas. Fui então descobrir a cegueira do Joyce, muito peculiar, muito forte, e foi o autor que faltava para eu fechar ali uma tríade para falar dos escritores cegos. Mas era isso, eu tentava me perguntar sobre a minha impossibilidade, sobre as minhas limitações, e trabalhar com a limitação dos outros por outro lado, a profusão de Uhum. escrita dos outros me ajudava, né? Era também uma forma de chegar na literatura enviesadamente. Escrever, por exemplo, era um livro em que eu me permitia me deixar contagiar pelo estilo desses autores, né? Geralmente aquilo que a gente tenta moderar, né? Lê um autor, gosta muito, mas não quer se parecer tanto assim, ali era a brincadeira, era o jogo que eu criei para mim, que era escrever o mais parecido possível com o Borges quando eu estivesse falando sobre o Borges. E Uhum. logo algo cabralino quando eu estivesse falando sobre o João Cabral. E, Uhum. finalmente, o Joyce, algo joyciano, nas diversas fases que o Joyce tem, quando estivesse escrevendo sobre a biografia do Joyce. Então, era uma coisa que acabou sendo muito, muito divertida, muito rica de se produzir e também me serviu muito de aprendizado, de um aprendizado estilístico mesmo. Ali eu não estava treinando o meu próprio estilo, eu estava tentando acompanhar o estilo desses outros sujeitos que eu admirava tanto e ali produzir uma obra que fosse um pouco deles e muito minha, né? Um pouco deles. Gostei do um pouco deles e muito minha, né? Você toma por base, mas traz a sua autenticidade, traz o seu lado, né? Aquela, aquela velha máxima. Você sempre se inspira em alguém, mas de repente você também coloca, né, o seu próprio, o seu estilo, né? Você tem aquilo ali, mas você coloca exatamente quem você é nas Tem alguns entrelinhas. autores muito perigosos, né, que te contagiam de um jeito agressivo, né? Se você passa um dia inteiro lendo Guimarães Rosa, na hora de escrever sai uma coisa rosiana que eu até diria, já não escreva. Depois de ler muito Guimarães Rosa, por favor, não escreva.
Clarice é um pouco assim, Dá, né? dá um tempinho, passa alguns Contém, dias aí. dá um tempinho, espera. E ali o que eu estava fazendo é exatamente o exercício contrário, Uhum. não dar um tempinho, ler, e agora eu vou escrever contagiado, contaminado por essas vozes, né? Se isso se cumpre ou não no livro é outra questão, mas era o propósito, o modo de fazer o livro. Ah, legal. A gente está com algumas perguntas aqui que a nossa audiência, que o pessoal que está nos acompanhando, eles estão enviando, né? Então tem uma pergunta feita por, deixa eu ver, Dani Cunha, né? Dani Cunha, que é o perfil dela, ela diz como a ficção se dobra à realidade, Julião? É a pergunta da Bom, Dani Cunha. existe uma resposta geral, né? Como a Uhum. ficção, de maneira geral, se dobra à realidade, essa inter-relação tão próxima que elas estabelecem, mas no meu caso, ficção e realidade estão praticamente mancomunados, né? O tempo Uhum. inteiro. Quando eu falo das limitações que eu sinto de escrever, as dificuldades, os impedimentos, interdições que eu ia sentindo ao longo da vida, em grande medida era por uma incapacidade imaginativa, né? Eu digo com alguma frequência que sou um escritor sem imaginação. E agora começou a ecoar alguma coisa aqui. Talvez deva Pronto, usar está um... aqui. Eu estava recebendo uma ligação aqui Ah, tá, pelo tá. WhatsApp. O pessoal estava me ligando. Não, então, me digo um escritor sem imaginação, significa que eu tenho muita dificuldade, não é totalmente carente de imaginação, mas muita dificuldade de fabular. Eu não vejo muito sentido na invenção Uhum. de um mundo completamente à parte, né? De fundar um mundo novo nas páginas de um livro. Não me interessa muito esse gesto. Eu fico bem atado ao olhar para o que está ao meu redor, ao meu Uhum. cotidiano, e essas histórias são as que me convocam a escrever literatura, né? Eu me sinto impelido a escrever muito em função do que eu estou pensando, sentindo, observando Uhum. num dado momento. Então, eu acabei escrevendo algo muito próximo da vida, né? Muito próximo da experiência própria, Uhum. da vivência com os outros, né? De um jeito que não, com um objetivo, com uma tentativa de que não fosse uma coisa totalmente narcisista, Uhum. totalmente fechada em mim, e pensando justamente que a vida pode ser múltipla bastante. Ela não tem por que, eu não tenho por que falar estritamente aquilo que me acomete na minha intimidade. Isso Uhum. é parte, mas Sim. também esta inter-relação, esse encontro, esse ruído, às vezes, que se dá entre pessoas, tudo isso me parece material para escrever literatura, muito mais do que o vazio da minha Uhum. invenção. Tá? Sim. Não tenho muito como criar do nada. Então, essa outra coisa é a que me acode. E aí, literatura e vida se assemelham muito. Né? É interessante. A gente tem algumas perguntas, inclusive mandar um abraço aqui para Dani Cunha. Ela perguntou como é que você se enxerga como escritor. É, seus pais te incentivaram, te influenciaram, faz várias perguntas. Dani, um abraço para você, viu, Dani? Muito obrigado. Eu vou segurar essas perguntas aqui da Dani, William. Tem algumas Legal. perguntas também chegando para a gente. É porque no livro A Procura de um Romance, né? Finalista, inclusive finalista do Prêmio Portugal Telecom, um dos mais importantes que a gente tem na literatura, que todo mundo sabe, conta a história de um escritor em crise, né? Isso faz a gente conhecer um pouquinho desse processo de escrita, né? Elaboração de um livro, né? Por hora, dúvidas, indecisões na hora de escrever, enfim. Você vive esses momentos de escrita, de alguma indecisão? Você está escrevendo ali, depois você desiste e volta do ponto, daquele ponto que você parou, diz, aqui não vai dar. Como é que é esse processo de escrita? De constante indefinição, indecisão, dúvida. Isso é o que marca o meu processo e acho que o de muita Uhum. gente, né? Eu tenho realmente uma dificuldade intrínseca no ato da escrita. As pessoas às vezes consideram, pensam o escritor como alguém que escreveria com mais facilidade. E já houve muitos que negaram. Não, às vezes o escritor é o que escreve com mais dificuldade, né? Ainda que ele possa ter algum domínio técnico do ofício em si, a seriedade com que se contempla esse ofício,
a importância que se dá e aquilo que acaba nos dominando e fazendo hesitar a cada passo está muito presente, né? É inescapável. Eu já disse também que não sinto prazer nenhum em escrever. O ato da escrita raramente me dá prazer. De vez em quando acontece de entrar num humor leve o bastante para poder escrever com prazer, mas, de modo geral, o prazer tá no momento posterior, que é o de ter escrito, né? Eu escrevo no desenvolvimento posterior ao Histórias de Literatura e Cegueira, que vem na construção lenta de um estilo mais próprio, de um tom próprio, de uma verve autoral, algo assim, eu acabei entrando numa espécie de rigor que me domina demais, que me prende demais e que, por vezes, acaba tornando penoso o ato da escrita, né? A escolha de palavras é uma escolha, às vezes, penosa. Tenho certos rigores de musicalidade, de ritmo, etc., que me perturbam, né? Então, não é simples, nunca é algo fluido e, de fato, é atravessado por essas dúvidas constantes. Eu fui capaz de narrar isso em Procura do Romance, né? Ali foi um momento em que toda essa crise, que é estilística e é também de concepção de literatura, Sim. tudo aquilo eu resolvi dar corpo, né? Um escritor em crise, o que pode escrever, fundamentalmente, é a sua crise, né? E eu também estava interessado na crise do próprio gênero literário, na crise do romance, que eu estudava paralelamente no meu mestrado. Então, era um romance que acomodava em si mesmo a impossibilidade de narrar, a perspectiva de morte do romance, que estava muito presente naquela época, se discutia muito naquela época. Então, eu escrevia dessa maneira, pensando tudo isso que antecede e que está presente em qualquer ato propriamente de escrita. E era isso o que eu podia escrever. Só que a crise mais grave que eu enfrentaria era uma crise posterior, né? O que o escritor em crise escreve quando já escreveu sobre a crise? Esse, sim, acaba sendo um problema mais fundamental. Uhum. Obrigado por responder. Acho que a gente tem pergunta do Eduardo, tem aqui eu acho que é o Galo Futurismo 13, que são os nicks aqui do pessoal no Instagram. Eu vou fazer a pergunta, a Dani, a gente já respondeu aqui, você já respondeu para a Dani. Galo Futurismo, ele disse: olha, no campo da literatura, a passagem da ficção para o pós-ficção, a sinceridade, seria o novo polo aglutinador frente ao desmoronamento da verossimilhança? É a pergunta. Sim. É uma Galo. pergunta que se relaciona muito com as coisas que eu tenho dito, escrito por aí no campo da teoria literária, né? Da crítica literária também. De fato, é esse movimento que eu percebo, né? Eu estou falando de uma crise pessoal, estilística, conceitual sobre a literatura, mas eu tenho total consciência de que essa crise não é individual, né? De que eu sou um de muitos que se sentem pouco à vontade na construção a partir da fabulação, na construção literária de uma história inventada, na atribuição de um nome, no desenvolvimento de um enredo. Eu não me sinto nada à vontade nisso. E isso é uma condição do escritor que já tem um século. Muitos escritores estão vivendo essa situação há um século, propriamente, sentindo de forma muito corporal, imediata, a arbitrariedade do ato literário, né? Tendo problemas, né, com essa arbitrariedade. E uma das coisas recentes, das saídas recentes, tem sido um quase abandono da ficção, que não é abandono nenhum, mas é uma aproximação que a ficção faz em direção a outras linguagens, né? Então, a aproximação do romance com a historiografia, ou com a autobiografia, ou com a filosofia, ou com o discurso político, com essas outras linguagens que sempre fizeram um pouco parte do romance, mas agora passam a ser muito mais diretamente evocadas pelo gênero literário, né? Então, você tem esse movimento que eu passei a chamar de pós-ficção. É uma ficção produzida depois da ficção. E eu chamo de pós-ficção, na verdade, para abranger algo mais do que só a autoficção. Não é só a autobiografia misturada com a ficção,
mas em muitos autores a gente vai ver o jornalismo, a filosofia, etc., todas essas outras linguagens se aproximando do romance. É um dos movimentos mais interessantes, julgo eu, que estão acontecendo na literatura como um todo, e mais acolhedores também, porque muitos desses escritores em crise vão se encontrar nessas obras, vão se encontrar nesse lugar e vão se tornar capazes de escrever em detrimento de sua própria incapacidade de inventar. A Dani, ela fez uma pergunta lá no início, logo no início, eu também quero fazer essa pergunta a você sobre os seus pais, né? Eles te influenciaram de alguma forma, tipo, na profissão, em escrever? Você teve alguma inspiração? Eles já gostavam, traziam livros para você ler, você começou a ver. Eles te inspiraram também na questão da literatura? Eles são psicanalistas, os dois, né? Uhum. O que significa que a casa podia estar, sim, cheia de livros, mas eram livros de outra natureza, né? Uhum. Eles eram psicanalistas argentinos, eles são esse clichê, esse personagem aí de filme duvidoso, né? Quando aparece um psicanalista, ele é sempre argentino. O fato de serem argentinos, de falarem com um enorme sotaque, o sotaque bem típico dos exilados, que quase que se recusam a uma adaptação maior ao país onde vão ficar, também dava um certo estranhamento com a linguagem. Então, acho que alguma influência vem daí. Nenhum deles jamais me incentivou a ser escritor. Disse, você devia tentar literatura. Nem esperavam isso de mim. Meu pai achava que pelas minhas aptidões na escola eu seria matemático. Era isso que ele imaginou. Eu achei que você era muito diferente de mim e seria matemático. Ou seja, nada a ver. Eu não demonstrava, não tive nenhum tipo de precocidade também no ato da escrita. Não escrevi cedo, nada. Só quando já um pouco adulto ou quase adulta que me pus a escrever literatura, né? Mas ainda assim eu acho que tem uma marca disso. Nas coisas que eu escrevo, a psicanálise aparece, uma reflexão que passa pelo pensamento psicanalítico, uma tentativa de conceber a consciência e os seus fenômenos, seus movimentos, de pensar a intimidade e de tentar alterar a intimidade por meio das palavras, que é um princípio bem da psicanálise, né? A ideia de que falar muda, né? Encontrar palavras para uma experiência muda essa experiência. Esse princípio está colocado também quando eu vou escrever literatura. E esse outro lado, que é o lado do idioma, também me fez... Eles produziram para mim um trânsito, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, eles resolveram voltar para a Argentina. Eu fui para a Argentina, fui alfabetizado primeiro em espanhol. Em algum momento da minha vida, em 2 anos a gente ficou lá, em algum momento o espanhol passou a ser a língua principal. Depois voltei para cá e tinha esse olhar um pouco estrangeiro para a língua. Para a língua, né? Assim, olhando em retrospectiva, me faz pensar que era também ter um estranhamento com a língua que se traduz num olhar para as palavras, né? Eu acho que passei a ter um pouco essa atenção para as palavras, para o uso estranho, para o uso deslocado da palavra. Um pouco do meu texto tem esse uso estranho, né? Tem esse uso deslocado da palavra, esse uso infrequente da palavra. Não é a tentativa da maior coloquialidade quando escrevo. E às vezes nem quando falo, né? Não é isso que eu tento fazer. Então, tem algo desse estranhamento com a linguagem que eu acho que vem dali também. A gente está recebendo várias e várias e várias perguntas. Eu estou prestando bastante atenção em tudo que você está falando, também prestando atenção aqui. Olha tantas perguntas aqui O chegando. seu trabalho é difícil, eu sei. Mas ainda continuando aí sobre os da sua família, né? O livro Resistência, né? Esse livro que fala sobre o drama de um país, né? A Argentina, a partir do golpe de 1976. E aí você consegue nos trazer, nos fazer mergulhar nessa história de uma família, num retrato que realmente é muito emocionante. Então, de tantas histórias, a questão do exílio no Brasil, cabe então ao irmão mais novo o exame desse passado, né? E o mais importante é a reescritura do próprio enredo da família. E não raro, reconhecidamente aclamada pelo público, vencedor do Prêmio Jabuti, né? Um livro dos maiores do Brasil.
A pergunta que a gente quer fazer agora, que eu quero fazer a você, é o quanto esse livro ele impactou em sua relação com seu irmão, com a sua família? Como é que eles encararam essa quase exposição de alguns pontos delicados nessa situação do livro A Resistência? Impactou, em grande medida, da maneira que eu queria que impactasse, né? Uhum. De fato, o livro parte um pouco daquele princípio que eu falava, que é o princípio da psicanálise, que é mexer através das palavras, mexer nas relações pela palavra, nomeando aquilo que a gente não nomeava. Então, tinha algo na nossa família que não era tão dito. Aliás, tinha duas coisas que não eram tão ditas, né? Que eram, ainda que a gente tivesse a decisão de dizer, que se tornavam emudecidas em algumas situações. Então, a gente não falava muito da adoção do meu irmão. Ele parecia desconfortável em falar sobre isso. Uhum. Então, aquilo ia pouco a pouco se convertendo num tabu. E, paralelamente a isso, eu fui percebendo o tabu que era também a militância durante a ditadura militar, a atuação política dos meus pais, que era sabida, mas não era completamente assumida, não era detalhada, não tinha minúcia no relato familiar. Então, eram questões que a gente não tocava o suficiente, eram ideias que a gente não explorava até o fim, né? E ali me parecia importante dizer para retirar certo silêncio, para ocupar certo silêncio, né? Foi o que eu me decidi a fazer, sabendo que podia resultar em algum desconforto, né? Sabendo que que não seria simples escrever esse livro, que não seria acolhido tranquilamente. Onde eu imaginei que poderia ser mais problemático, que era na questão da adoção, foi menos problemático. Onde eu imaginei que era mais simples, foi se tornando cada vez mais complexo, que é no retrato da atuação, da militância dos meus pais, do engajamento deles na ditadura, o retrato do exílio. Meu irmão foi mais tranquilo que os meus pais nessa recepção, nessa acolhida. Meu irmão, na verdade, tomou a decisão de não ler, uma decisão que por um instante... Ele não leu, não leu? Não. Não leu. Por um instante me feria e pouco depois eu compreendi perfeitamente, né? É uma relação que ele criou que é boa com o livro, que ele dá o livro de presente, ele confia no livro como um lugar que contém a história dele, ele já falou isso muitas vezes, só que ele próprio não vê sentido em... Quase como se a história dele estivesse tão ali que ele não precisasse ler. O que não é verdade, porque não é a história dele propriamente, né? Não é literalmente. Ela vai se distorcer sempre, como a palavra sempre distorce. Mas ele teve uma espécie de voto de confiança que ao fim das contas, eu acabei julgando bonito. E para os meus pais era bem mais complexo. Eles se viam retratados ali, eles discutiam o que distorcia, o que de fato era preciso, e a palavra deles passou a intervir. E o livro... A minha decisão foi não escrever uma biografia autorizada da família, mas incorporar esses discursos, incorporar, inclusive, a crítica ao livro. Acaba sendo um discurso assim, que se faz um pouco mais plural sobre a história familiar, em que eles também opinam, eles também relatam, eles também opinam sobre o próprio relato. E, enfim, acaba sendo esse livro que convidou a muita conversa dentro da própria família e fora dela, né? É um livro que eu publiquei em 2015 e sobre o qual eu venho falando muito frequentemente até hoje. Parece como se fosse aquele músico, né, que está no show e diz assim, olha, tem que cantar aquela música, eu tenho que cantar aquela música, então não, parece que a gente fala até hoje, então é mais ou menos isso, né? Mas mais ou menos parece um pouquinho. Sempre a gente tem que abordar sobre esse livro que é tão impactante, tão importante. É um pouco estranho, a gente em alguma medida quer superar, fica enciumado pelos outros livros. Pô, mas vocês não leram esse outro, que talvez se interesse, etc. Mas tudo bem, a gente aprende a gente compreende isso. Eu acho que eu aprendi um pouco com o Cristóvão Tesa. Uma vez eu vi ele dando uma palestra 10 anos depois de publicar O Filho Eterno, que foi esse estardalhaço na história da literatura brasileira, na história da literatura brasileira recente. E eu vi a paixão e o brilho com que ele falava do livro de 10 anos antes. E falei, nossa, que impressionante que ele ainda não se cansou. E aí eu fui perceber que ele ainda estava pensando as respostas. Ele não dava nunca a mesma resposta. E é um exercício maluco esse de ouvir a mesma pergunta e procurar sempre uma nova resposta. Eu acho isso interessantíssimo. Um dia eu quero ser como Cristóvão Tesa.
Olha, o Tiago, ele diz aqui, sou filho de ex-preso político, né? Aqui no Brasil. Essa vivência muda a nossa vida em todos os momentos, né? Todos nós somos reféns desse período, né? Ele que faz esse comentário aqui no Instagram. Você também pode fazer sua pergunta, você que está nos assistindo agora, é só colocar aí, adicionar a sua pergunta, ou você Esse que também falou pode... foi o Thiago Novaes? Tiago Grist, não, tem um nick aqui, mas é só Tiago. Tá. Não, não, Não porque o sei Thiago Novaes é um amigo meu que é também filho aham, de perseguido político no Brasil e que faz também uma aham, reflexão dessa continuidade, né? Desse passado que não é passado, que está tão uhum, presente, que nos oprime hoje, que nos toma hoje de tantas maneiras, que faz parte de um debate político público tão forte no presente. Enfim, é uma questão que esse passado não passou, definitivamente. não passou, né? Fica sempre voltando. E tendo esse passado tão próximo à ditadura, essa questão do reflexo do autoritarismo, como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo no Brasil? Né? E para temperar a sua resposta, eu gostaria de citar uma frase que saiu na revista Cult. O Brasil é incapaz de refletir sobre o seu passado. Eu Como é que vou você começar vê? com o lado positivo da resposta, né? Eu enxergo o momento brasileiro com imenso alívio. Uhum. Finalmente eu posso responder dessa maneira a uma pergunta: o que você está achando do Brasil neste momento? Há um Porque tempo atrás ficava nos ocioso, né? últimos, Diga assim. não vou nem dizer 4, eu diria 7 anos, nos últimos 7 anos ou 6 anos e tanto, desde aquela ruptura democrática que retirou a Dilma do poder de uma maneira bem problemática, Uhum. desde aquele momento, numa escalada cada vez mais extrema, o Brasil era motivo de pasmo e desalento, né? A gente não tinha mais que isso com o que se relacionar. Mas agora não, agora um outro tempo se abre. Acho que a gente vai caminhar em outra direção, inclusive literariamente, inclusive como cultura. Uhum. Eu acho que abre-se um tempo de indefinição, e a indefinição já é muito, né? A indefinição, pelo menos, já é melhor horizonte do que aquele desastre que a gente via se processando dia a dia. Mas para relacionar com a segunda parte da pergunta, que é essa incapacidade de refletir sobre o seu passado, é Uhum. isso. O passado, quando não elaborado, ele retorna, né? O trauma retorna quando a gente não encontra as palavras para ele, né? Ele dá as caras, ele se recalca e volta à tona. Ele volta, sobretudo, como sintoma. Aí eu estou falando já pelos princípios da psicanálise mesmo, para Sim. fazer essa leitura histórica, né? Mas é isso. O Brasil recalcou o seu autoritarismo, recalcou os crimes da ditadura, né? Não processou, não elaborou devidamente. E, de repente, você tem um grupo de pessoas que se rende a uma idolatria desse passado mais nefasto, que passa ao culto do torturador, ao Uhum. culto daquele que cultua a tortura, e aí a gente tem um desastre político novo, renovado, com novas tintas, mais atual e etc. Quero crer que a gente vai se livrar disso. E acho que neste momento uma reflexão importante é a deste passado recente, é sobre este passado recente, né? Não Uhum. saber refletir o seu próprio passado, acho que é uma missão que vai se dar agora. A gente tem que reverter isso agora. Neste exato momento, a gente tem que refletir, a gente tem que relaxar um pouquinho e curtir. Isso tudo bem. Uhum. Mas nem por isso deixar de refletir o que foram Isso. esses anos e o que foi esse trauma novo. É. E torcer para um futuro bem melhor, né? Que você falou para a literatura e para vários segmentos da sociedade, né? O nome do Tiago é Tiago Sigrist. Ele é filho do ex-preso político Tarcísio Sigrist. O pai dele esteve no DOEPS, né? De 1970 a 1972. É ex-membro da ALN, que você tinha perguntado quem era, é o Tiago Sigrist, né,
participando Ótimo. aqui com a gente. Obrigado pelo esclarecimento, Tiago. Enfim, estamos aqui em diálogo. A pergunta de Uberlândia eu vou fazer só no final. Quando a gente começou conversando e eu vendo aqui, é uma pergunta que tem. Você gosta de futebol? Eu gosto, adoro, sou viciado. Você está acompanhando a Copa do Mundo? Jogo a jogo. Como posso, com crianças ao redor e etc. Bom, então essa pergunta, né, a pergunta de Uberlândia, eu vou fazer lá no finalzinho, tá bom? Tá. Não sei qual é. Tá. Bom, vamos ficar aí na expectativa. Mas eu gostaria de abrir um parêntese aqui e dizer que eu estava no shopping esses dias e eu me deparei com a camisa da Argentina. Né? Eu sei que você mora aqui no Brasil há muito tempo e eu fiquei apaixonado pela camisa da Argentina. Nunca tinha visto uma camisa oficial da Argentina e eu olhei assim, o rapaz disse, você achou bonita mesmo? Eu vou voltar aqui para comprar a camisa da Argentina. Falando lá com o pessoal. Então, daqui a pouquinho, essa pergunta de futebol, a respeito do futebol aqui, eu vou estar colocando no ar para você responder. Viu, Uberlândia? Daqui a pouquinho. E voltando à literatura, como é que foi escrever o livro Lembremos do Futuro, Crônicas do Tempo da Morte do Tempo? Então, foi um livro aí de produção completamente excepcional na minha história literária, na minha história pessoal. Né? Foi num momento em que, começada a pandemia, eu percebi que a literatura ia se tornar absolutamente impossível naquele contexto, sabe? Enfim, porque tantos sentimos isso, né? Era um sentimento, ao mesmo tempo, muito, muito pessoal e muito coletivo, como quase tudo o que acaba por nos acometer com sinceridade, com intensidade, mas era assim, eu estava dentro de casa com duas filhas pequenas, a menor de 6 meses de idade, minha mulher no trabalho integral, era uma coisa que passou a ser online, né? Mas que me tomava por completo e a literatura por um momento pareceu absolutamente impossível. Eu falei, eu não vou escrever nada e sabe lá por quanto tempo, né? Isso me aflige muito. Não escrever é motivo de grande angústia para mim, por razões pessoais ou por razões quaisquer outras. Não escrever é motivo de grande angústia. E diante disso, eu acabei tomando uma medida desesperada, que era procurar. Lembrei de um convite que eu tinha recebido anos antes para ser colunista do UOL. E que eu tinha, na prática, dito sim na época, mas nunca me organizado para, de fato, escrever a tal coluna. E fui atrás e falei, tá de pé ainda? Porque se estiver de pé, hoje agora eu quero escrever. E aquilo passou a ser, como passava a ser trabalho, passava a ser uma obrigação semanal, eu conseguia me obrigar justamente a escrever, me impelia a escrever alguma coisa. Era outra coisa, não era a minha literatura, não era o que eu produzia sempre. Mas era uma outra coisa em que, pouco a pouco, eu fui me sentindo mais à vontade. Quase poderia dizer que, de imediato, eu me sentia à vontade. Um tipo de diálogo com o leitor que foi se fazendo frequente, intenso, profundo também, porque com uma reiteração, né? Às vezes o comentáriozinho de Instagram ou de Facebook significa pouco avulso, mas no conjunto, as várias pessoas comentando e trazendo reflexões a partir de um texto que você escreveu, e a mesma pessoa que retorna na semana seguinte e diz uma coisa ligeiramente diferente, ou relacionada àquilo que tinha dito, de repente era uma forma de diálogo com o mundo que se tornou para mim muito valiosa, né? E ao mesmo tempo um lugar para dar vazão aos meus pensamentos, né? Eu escrevia aquilo que me acometia, que era impossível calar, e que em outros tempos eu teria calado, mas ali naquele momento passou a ser esse exercício cotidiano de pensar o que eu estou pensando, né? Espera, esta semana o que eu posso, em que eu posso transformar estes pensamentos que têm me vindo um pouco caoticamente? Como eu posso ordenar essas reflexões? E esse passou a ser um exercício, em alguma medida, prazeroso, né? Com a obrigação daquele trabalho e com os problemas da escrita, mas passou a ser importante para mim, passou a ser uma coisa boa para mim. E pouco a pouco eu fui percebendo que estava escrevendo não só aquelas colunas semanais, mas um livro sobre a experiência pandêmica, né? Nos vários textos que eu ia produzindo, eu ia percebendo uma continuidade. Na verdade, uma amiga minha falou, isso aí que você está escrevendo é um livro, não é? E eu falei, bom,
não tinha me dado conta, mas agora que você falou, talvez seja. Talvez seja. E comecei a montar o livro. E sem avisar meu editor no UOL, sem avisar os leitores, eu ia pouco a pouco montando um livro de pequenos ensaios, de crônicas sobre esse tempo. E foi o que eu acabei organizando e publicando pela Companhia das Letras recentemente, um livro do qual eu posso dizer que me orgulho bastante. Alguma coisa nele era espontânea e pensada só para aquele presente, em resposta àquela semana, mas na prática algo mais estava acontecendo em mim e eu acho que esse algo mais está refletido ali. Então eu gosto desse livro ainda. Depois, com o tempo, eu vou me desamigando dos meus livros, mas ali eu ainda gosto. Você falou do UOL, né? A Rosiane, ela fez um comentário interessante aqui, eu estou vendo na tela aqui, eu acho que eu vou conseguir deixar o estático aqui. A Rosiane Almeida, ela fala, eu o conheci colunista no UOL, meu presente aos sábados, né? E ela coloca aqui uma observação também, deixa eu só procurar aqui agora. O melhor texto seu, ela faz o comentário, o melhor texto seu no UOL foi a página em branco, Senti Junto, ela fala. Senti junto, foi bem, tipo, bem, né? Senti junto. Como é que foi como é que foi você lembra mais ou menos como é que foi? É muito recente. Na verdade, eu escrevi depois das eleições, acho que 2 semanas depois das eleições, eu acabei escrevendo. Agora eu vou abrir o que era o texto que eu não publiquei, né? Eu acabei escrevendo um texto um pouco virulento sobre uma prima. É uma coisa bem próxima mesmo da intimidade, atravessada pela política, como as coisas que eu costumo escrever também nos romances. Mas de uma prima que foi, para minha surpresa, para a porta do quartel pedir intervenção militar, SOS Forças Armadas, esse perfil sórdido que a gente tem visto no Brasil hoje. E escrevi com certa raiva daquela situação, né? Ter visto ela e ter pensado quem ela era na infância, o que ela tem feito desde então, etc. Escrevi um texto que era muito voltado sobre ela e, de repente, quando eu escrevi, não é que o texto tenha ficado ruim, estava normal, parecia com outras colunas minhas, enviei e estava calmo com isso. Só que na madrugada, antes do texto sair, algo se consolidou em mim, eu comecei a sentir sérias dúvidas. Se era para ter escrito daquele jeito, se era para ter escrito sobre ela, se era para levar aqueles sentimentos a público, se o público merecia ler uma coisa daquela natureza, né? E aí recuei. Tive que procurar meu editor no meio da madrugada, por sorte ele ainda estava acordado, mas 2 horas da manhã, falando, você está aí? Se você estiver aí, por favor, me ajuda, tira o texto, porque ele está agendado, ele fica agendado até sair 6 horas da manhã, né? Só que eu entrego o texto às 5 da tarde. Então, algo cresceu em mim a ponto de eu falar, não publica, não publica. E quando era não publica, eu sentia a necessidade de explicar para os meus leitores por que eu não tinha publicado nada. E fiz um pequeno relato disso. Publiquei uma página em branco, uma foto de uma página em branco, com uma caneta em cima, caneta pousada, ou seja, hoje não escrevi. Expliquei, a gente demora para sair do tempo dessa virulência, né? O Brasil tem sido tão intenso, feroz, etc., que nos convoca a um sentimento que talvez agora a gente deva abandonar. Né? Então, esse foi o meu princípio, aquilo que me fez calar naquele dia, e expliquei em 2 parágrafos curtos o que tinha me movido. E, para minha surpresa, essa reação realmente foi muito forte. Os leitores se sentiram muito tocados por esse silêncio, né? Pela explicação, pela razão de ser desse silêncio. Eu achei bonito isso. É uma das coisas que mais me encanta, essa reação sempre imprevisível dos leitores, quando se tem uma coluna semanal. Tem aqueles que têm uma expectativa, tem aqueles que aparecem a cada semana. Enfim, tem uma coisa de muito incerta nesse exercício de escrita e leitura que é muito prazeroso, né? Então, para mim, esse tipo de reação, de resposta é muito bonito de ouvir. É interessante. Eu fiquei até curioso assim, de ver também. A Rosiana, ela falou, para concluir, ela coloca aqui uma coragem, né?
recuar, né? Ela coloca. E foi impactante, até eu lendo daqui, né? Assim, senti junto, né? Então, agora que você falou, eu mais ou menos entendi a situação e o que você estava passando, né? Um turbilhão de pensamentos, uma montanha-russa de emoções naquele momento, até você conseguir falar com o editor, né? Eu sinto que a coluna, o meu princípio na coluna é ser contrário a um falseamento, sabe? Eu não quero falsear nenhuma emoção ali. Eu quero tentar ser justo com aquilo que me domina a cada momento. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um juízo, tem que ter um critério, né? E não é uma entrega irrefletida ao sentimento do momento, né? Pelo contrário, tem que ter algum princípio de ponderação, de reflexão sobre aquilo tudo. Então, definitivamente não é um exercício simples escrever uma coluna semanal. Toma muito da gente, toma muito do investimento psíquico e emocional Uhum. simultaneamente, né? Tem dificultado outro tipo de escrita. Esse é o dilema em que eu ainda tô me defrontando ainda com essa questão. Se eu consigo de verdade conciliar a produção literária Uhum. propriamente dita, ficcional, com essa coluna Uhum. semanal, né? Ainda não concluí que sim. E se não tiver concluído que sim, se chegar à conclusão de que não dá, a minha escolha vai ser, obviamente, pela ficção, pela literatura e não pela coluna, né? Juliana, chegando muitas perguntas aqui. Eu acho que a gente passaria umas 2, 3 horas aqui, você respondendo as perguntas. Eu vou ter uma pergunta interessante aqui. Eu quero saber como é que você está enxergando esse momento, né, que a gente está vivendo na literatura brasileira, nacional, na literatura brasileira. Mas tem uma pergunta: como é que você percebe a voz, né? A pergunta da Elaine Elaine Pérez, ela diz: como é que você percebe a voz da mulher na literatura na contemporaneidade? Como é que você observa? Como é que você percebe a voz da mulher? Eu percebo com gratidão por tudo aquilo que eu tenho lido de Uhum, mulheres com uma potência impressionante, né? Neste momento, acho que o que vem de mais surpreendente, de mais forte, tanto na literatura brasileira quanto numa literatura latino-americana, tem vindo de autoras, né? No Brasil, recentemente, a gente tem livros muito poderosos escritos por mulheres. Acho que a própria Tatiana Salem Levy, que você citou como organizadora de uma antologia, escreveu Vista Chinesa recentemente, livro poderoso, potente, algo de efervescente na literatura brasileira escrita por uhum, mulheres e que dá muito interesse de ler. Na literatura latino-americana, ainda mais, né? Tem uma coisa sendo escrita, eu admiro muito algumas autoras, Lina Meruane, do Chile, a, a, enfim, tem a Samantha Schweblin, da Argentina. Agora me fugiu o nome da mexicana que eu ia citar. Peraí que ela está aqui na minha frente, não vou deixar de falar dela. Como que ela chama? uhum. Os livros aqui na minha frente e vão me Livros da sair. frente. Infelizmente, como chama a mexicana que escreveu o Arquivo das Crianças Perdidas? Me foge. Mas alguém vai me responder, tenho certeza. Pronto, eu vou colocar aqui. Ela, eu acho, de uma potência enorme. Existem muitas autoras que têm feito uma literatura vibrante em toda parte. Gosto muito também de outros lugares, de autoras mais consagradas, Annie Uhum, Ernaux, Svetlana Alexievich. A literatura escrita por mulheres tem sido muito decisiva no rumo que a literatura, de modo geral, está tomando. Eu, uhum, pessoalmente, me sinto muitas vezes próximo desses projetos, né? Ainda que não seja essa autora, nada disso, mas estou muito atento ao que elas produzem e uhum. sinto que a minha literatura se relaciona bastante Uau. com o que vem dessas específicas autoras que eu estou mencionando, né? Então, tenho uma certa vontade de aproximação literária. E para responder a outra pergunta, que era a situação da literatura Como é que brasileira você está hoje, enxergando, né, a literatura nacional? eu sinto que agora vem um desafio que é um desafio muito bom, né?
a literatura brasileira cedeu muito, ou seja, acudiu muito ao momento presente, né? Nestes últimos anos tão urgentes, ela se deixou transformar. Eu, inclusive, defendi que acontecesse isso, né? Que a gente produzisse uma espécie de literatura ocupada, quando escrevia a ocupação, por exemplo. Que a literatura fosse atravessada pelo presente, pela política, por toda essa urgência do que acontece Sim. no nosso país nesse momento. Eu defendi uma literatura escrita dessa maneira. Mas, assim, a literatura também acabou, brasileira e em outros lugares também, se afastando de outros pendores próprios seus, né? Se afastando de outras disposições, deixando de lado um certo passado, deixando de lado outros afetos, outras delicadezas Sim. que a literatura pode tratar. E eu sinto que é um momento de recuperar tudo isso. Já há tempos eu sinto isso. Já durante o governo Bolsonaro eu também defendia isso, que a gente precisava de mais do que só literatura política. A literatura política tinha o seu lugar, mas a gente precisava de outras coisas também. E agora é o tempo em que isso se faz absolutamente necessário, né? Que a literatura volte a ampliar seus horizontes, volte a existir mais pluralmente, mais diversamente, que a literatura tente cobrir todos os anseios, tudo que a gente espera da própria literatura. Esse é o momento desafiador que o escritor enfrenta hoje, que os escritores todos enfrentam hoje, em conjunto. Então, hoje. Ótimo. A Dani Cunha, já vou passar aqui para a audiência, para quem está. A Dani Cunha diz: nordestinos alcançam sua voz, Julian. Te amamos, viu? Legal. Ótimo isso. Deixa eu ver aqui também. O Bruno, né, tem uma pergunta do Bruno Dalmas Poemas, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, Bruno. Escrever é tirar sangue de pedras? Espero que não. Espero que não. É uma metáfora Ué, muito a estranha. pergunta é bem objetiva, assim, né? Pequenininha, mas o Bruno causou impacto aqui a pergunta do Bruno hoje. Mas pode ser, mas eu acho que eu consigo enxergar o que ele quer dizer com a metáfora. Eu gosto de metáforas trabalhadas, em que aparecesse mais do que a simples metáfora. Então, o Bruno que teria que responder ele próprio. Por que escrever, tirar sangue de pedras? Mas escrever é tanta coisa, né? É tão infinito dizer o que é escrever, né? É tão inesgotável o próprio assunto da escrita, que enfim, isso nos move, porque é quase do tamanho da vida, né? Escrever é quase do tamanho da vida, e a quantidade de formulações possíveis para esse ato da escrita é infinito por si mesmo. Pronto, obrigado. Ele colocou aqui: o meu nome é Bruno Cunha. Eu coloquei, às vezes o pessoal coloca uns nomes, né, diferentes, aí depois é Bruno Cunha. Bruno, um abraço para você e obrigado pela pergunta também, que foi respondida já. O Bruno aqui tá dizendo: meu nome é Bruno Cunha, um abraço, Bruno, para você. Bom, o que é que você poderia dizer? Eu sei que tem muita gente aqui assistindo a gente. O que é que você poderia dizer para uma pessoa que quer começar a escrever? Qual o caminho que ela deve, o que é que ela deve olhar, observar? Qual a percepção que ela deve ter assim para se olhar também, olhar para si, olhar o que está ao redor? Como é que seria esse início, né? Para começar a escrever? Qual o conselho que você dá para quem está querendo entrar no mundo literário? Eu acho que tem. Eu gosto muito de uma concepção de literatura a partir da sinceridade, né? De uma lógica da sinceridade na literatura, que não significa necessariamente um modelo confessional e de uma exploração de si e das suas próprias histórias, né? Não é esse tipo de pensamento literário. Mas já há mais de um século, Tolstói dizia isso: a sinceridade como a maior virtude de um escritor. E não escrevia nem um pouco livros que falassem sobre os seus próprios viveres e os seus próprios pensamentos. Ele escrevia outras coisas, mas ainda assim a sinceridade era central. Então, o que eu estou pensando como sinceridade? É um olhar para o próprio impulso de escrever e pensar o que está me movendo para essa escrita, o que me interessa efetivamente dizer, e tentar responder da maneira mais autêntica possível a esse impulso, né? Então, escrever a partir de algo que signifique, e não tentar se afastar do que é importante para mim em busca do que seria importante para o outro, ou do que é possível constituir porque é valorizado. Interessa tanto. Para mim,
acho muito mais importante, muito mais interessante uma escrita embasada naquilo que é mais autêntico no indivíduo. Então, que a pessoa talvez se interrogasse a si mesma, Uhum. entendesse o seu próprio desejo e escrevesse a partir daquele desejo, em resposta àquele desejo. Ah, tá ótimo. Muitas perguntas chegando, muitas, como eu falei, se você quiser passar 2 horas aí mais, a gente passa, não tem Eu problema. que gostaria, mas não posso. Na verdade, não posso. Bom, é só para a gente encerrar, o Eduardo, ele diz, qual a forma de romper com essa falta de imaginação? Escrita de si ou autoficção? Bom, a autoficção é uma forma de escrita de si, né? Eu não diferencio essas Uhum, duas coisas, né? Acho que há formas variadas de escrita de si. Algumas delas a gente costuma dar o nome de autoficção e é perfeitamente possível. Mas eu acho que a pergunta deveria ser mais ampla, né? uhum, Qual é a forma de se livrar dessa crise? Em múltiplas relações com o eu, com o outro, com o mundo, com a realidade, com outros elementos de fantasia, com a uhum, produção, a partir da produção já feita por outros, né? Numa escrita mais metalinguística, tem muitas saídas para um autor não imaginativo, né? uhum, A literatura também pode ser infinita para um autor sem imaginação, né? Sem que ele caia, sucumba completamente diante da crise, da página em branco, né? A crise vai estar lá, ela está presente, mas são muitas as saídas. Cada um encontra a sua e encontra a sua saída momentaneamente. Essa é outra clareza. Eu tenho certeza de que eu não resolvi a minha crise de imaginação, que eu não encontrei a minha maneira de ficar em paz com a literatura, de produzir literatura, porque é uhum, uma crise constante. Eu resolvo provisoriamente a impossibilidade. E quando termino de resolver, outra impossibilidade surge, né? Depois de ter escrito vários livros autoficcionais, o último que eu tentei falhou. O livro mais recente que eu tentei uhum. produzir é um romance autoficcional. Eu queria tocar na questão mais íntima que existe para mim, que é a minha relação conjugal. E por uma série de razões, esse livro fracassou. Eu fracassei nesse livro. E acabei agora tentando pensar um livro mais imaginativo, pela primeira vez, partindo mais da imaginação para produzir outra coisa, para ver onde vou parar, para descobrir onde vou parar. Então, neste momento, a minha solução nem é a mesma de outros tempos. A solução de outros tempos tem sido insuficiente. Entendi. Bom, a gente está quase. Agora são 10 horas e 2 minutos. Chegando muitas perguntas, a gente quer agradecer, né? A gente sabe que você tem seu tempo aí, tem sua família, a gente quer agradecer, né? A companhia, a sua companhia nesse tempo. Quero que você saiba, né, de toda a admiração e apreço, né, que todos nós temos por você, por sua obra. Agradecer de coração em nome da Caminhos Literários e de repente convidar você para um próximo encontro ano que vem, né? A gente está batendo papo, a gente está fazendo sempre lives, né? Eu com os outros amigos que estamos aqui no Instagram da editora Caminhos Literários. Então eu quero agradecer, simplesmente muito feliz, com o coração Alguém, alegre alguém, de ter alguém você aqui grita com a aqui a gente. pergunta de Uberlândia, que eu acho que é Pergunta de curioso, Uberlândia? né? Você me deixou Não. curioso para saber qual era a pergunta de Uberlândia que você faria no final. Era futebolística. Ah, não, mas eu vou fazer. Ah, tá. Eu vou Então tá. fazer sim. Não, só para Alguém falou da eu não pergunta de terminar Uberlândia. curioso. É o seguinte, eu tinha pensado nessa pergunta, quando eu li da Uberlândia, eu disse, olha, a Uberlândia está com pensamento, estamos em sintonia aqui. É o seguinte, a pergunta dela é o seguinte, no clima de Copa do Mundo, né? Gostaria de perguntar algo que foge um pouco do universo literário. Essa é a pergunta dela como um todo. Em uma final entre Brasil e Argentina, quem leva? Brasil ou Argentina? Pô? No meu bolão, a Brasil e a Argentina se encontram na semifinal e dá Brasil. Da Isso Brasil. é o que eu posso dizer. Não sei se é o torcedor que está falando ou se é o analista de jogos de futebol que todo mundo se torna num momento como esse. É, Mas vai ser um jogo. Alguém brincou, é o jogo do fim do mundo, né?
a semifinal do fim do mundo. Se vier esse Brasil e Argentina na semifinal da Copa, como está se apresentando, tudo indica que acontecerá. É verdade, é verdade. Vai ser um jogaço. Então, Perdeu a Alemanha, ansioso começou lá devagarzinho, né? Teve um problema no primeiro jogo a Argentina, mas conseguiu se recuperar, tá nas oitavas. Eu tô achando que é uma possibilidade muito grande, viu? Muito grande. A gente tem Brasil. Agora é o seguinte, eu tinha falado da camisa da Argentina que eu achei muito bonita. Isso aqui viaja para Buenos Aires, eu fui apenas uma vez, eu não tinha visto a camisa assim. Aí eu não sei se no dia do jogo eu colocar do Brasil ou da Argentina. A camisa é bonita, as camisas são bonitas. A do Brasil, infelizmente, ela foi usurpada para outras finalidades em tempos recentes e se tornou um pouco desconfortável. Eu ainda não estou totalmente à vontade. Não está à vontade ainda, amarelinha. Estou tentando voltar, estou tentando lentamente. A da Argentina, curiosamente, não aconteceu esse fenômeno. Na Argentina não houve... Há patriotismo e há direita na Argentina, mas não houve o sequestro dos símbolos do país por parte dessa direita. Isso, por alguma razão, não aconteceu. Então, ainda existe essa possibilidade mais leve de a gente usar uma camiseta da Argentina. E no Brasil, a gente vai ter que reconstituir isso, né? Eu lembro que quando eu estava em Buenos Aires, né, lá no centro da cidade, estava sendo comemorado, eu não lembro, acho que 2014, 2015, eu não estou lembrado, o presidente que ganhou lá, né, o pessoal estava comemorando, e aí eles me viram, você é brasileiro, tá, então vamos aqui comemorar com a gente. Eu entrei no meio do pessoal, todo mundo pulando, que eu pulei, eu comecei a pular, cantar com todo mundo, achei sensacional aquele momento, filmei lá, tudo, achei sensacional, uma lembrança que eu tenho dos irmãos argentinos aí, eu comemorando por algo que eles estavam ali felizes de ter acontecido, então foi algo marcante. E é com essa lembrança, assim, com essa resposta que a gente vai ter uma final, é o nosso bolão aqui hoje, Brasil e Argentina, que eu agradeço a sua participação. Então, fique à vontade para as suas considerações finais. E é isso. Muito prazer ter você. E o convite está feito para o próximo ano, a gente está junto novamente aqui. Não, perfeito. Eu que agradeço esse convite. Este e o próximo. Foi uma satisfação conversar com vocês. Contem comigo para esse diálogo. E algo disso que você estava descrevendo, que é essa alegria contagiosa, é o que eu tenho desejado encontrar nestes momentos, nestes diálogos com os outros. Então, agradeço quem esteve aí também, do outro lado, mais silenciosamente, mas deixando transparecer essa alegria, esse prazer do diálogo. Obrigado a todos aí. Obrigado a você e até uma próxima, viu? Esperando já o próximo encontro. Obrigado, Julian, tá todo mundo aqui agradecendo, foi massa. Deixa eu só... A conversa linda e leve, aqueceu o coração. Ieda, Alexia também, reflexão, enfim, todo mundo aqui, um grande abraço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos vocês. Julian, boa noite. Deus te abençoe, um grande abraço e boa noite para você. Eu vou continuar por aqui. O Julian tá terminando aqui a nossa live, nosso bate-papo. Deixa eu só lembrar os próximos agora, né? A gente quer agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que deixou as suas mensagens, né? E para vocês, a gente dedica tudo isso aqui, o nosso trabalho. A gente dedica essa conversa bacana demais com o Julian, que eu tive a oportunidade, o prazer de estar conversando. E eu quero que vocês já vão anotando aí os próximos encontros, né? Em dezembro, né, a gente acabou agora iniciando o mês de dezembro, né? Com o Julian Fuchs. Dia 7 de dezembro, dia 7 desse mês, já na próxima semana, a gente vai ter um encontro com a Marcela Dantes, às 20 horas, né? No dia 14, às 20 horas, tem André Del Fuego. Dia 20 de dezembro, às 20 horas, tem Julie Trudrois. Aí vamos para fevereiro. Esse foi a nossa agenda de dezembro. A gente vai para fevereiro. Dia 2 de fevereiro, Natália Timmerman, às 20 horas também. Dia 3 de fevereiro, às 20 horas, Aline Bey. E dia 14 de fevereiro, às 20 horas, a Heloísa Seixas. A nossa agenda está interessantíssima, né? Então, já se preparem. Olha aí, a Rosiane está dizendo, não conheci o perfil, estou começando a seguir. Muito obrigado. Dia 7, 14 e 20, todas às 20 horas. E em fevereiro, dia 2, 3 e 14, né? A gente
Ainda para fevereiro, tem uma data a ser confirmada, que é a presença de Rafael Galo, vencedor do Prêmio Literário José Saramago de 2022. E lembrando que os nossos encontros, todos eles estão sendo gravados, disponíveis no nosso site, aqui pelo Instagram. Daqui a pouquinho, em alguns minutinhos, vai estar disponível, né, após o final dessa live. E aproveitando para convidar vocês nessa estrada literária, clicando no botão seguir. Segue a gente aqui no Instagram, assim como você também não vai perder nenhuma novidade seguindo. Clica lá para receber todas as notificações e não perder nenhum encontro, nenhum lançamento e não perder nenhum evento. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o Jean Dutra, falo aqui da capital pernambucana. Hoje eu estou com um blazer aqui, eu vou até ouvir 29 graus aqui hoje. Então, quero agradecer a todos vocês, em nome da editora Caminhos Literários, e até o próximo encontro. Já falo novamente, dia 7 de dezembro, às 20 horas, com a Marcele Dantes. Fiquem com Deus, um grande abraço. E esse foi mais um Conversa com o Autor, aqui no Instagram, @editora Caminhos Literários. Tchau, pessoal. Grande abraço.